Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Repercussão da decisão da Copa do Brasil, onde o Atlético Mineiro abre vantagem importante, vence o Paranaense por 4-0 e na quarta-feira vai disputar mais um troféu. Já disputa, mas agora tem praticamente a taça em suas mãos. A vantagem enorme do Galo, com toda a repercussão, as entrevistas e as análises dos nossos comentaristas a partir de agora. Com o Zinho, com o Fábio Luciano e também com o Mário Marra. Boa noite, senhores. Já vamos colocar os gols aí do Atlético enquanto a gente comenta e vê a vitória do Galo no Mineirão lotado. Tudo bem, Marra? Boa noite. Fala, Bruno. Prazer estar com você, Fábio, Zinho e também com o Fã de Esportes. Inclusive, você parece que vai acertar mais uma previsão, né? Impressionante. Obrigado. Como você foi bem nessa. Então, quem vê o placar, às vezes, né, e que só viu o segundo tempo, às vezes não tem muita dimensão do que foi, especialmente os primeiros 20 minutos, né? Com dificuldade para os dois lados, o Atlético tendo muita dificuldade para encontrar espaço. Só que aí, quando sai o primeiro gol, o Atlético Paranaense também meio que se perde. E o segundo gol é talvez a maior demonstração disso, Bruno. Porque a bola vem de pé em pé, passa desde o Júnior Alonso lá atrás, e não foi aquele passe espetacular entre as linhas de marcação. Não, a bola foi assim, ó. De um pro outro, do outro pro um, até que o Keno dribla, acha o espaço e bate. Contando com a permissividade da marcação do Atlético Paranaense, faz o 2-0, e aí sim, a diferença ela é muito grande entre as duas equipes. Quando a gente pensa em Campeonato Brasileiro, isso ficou muito claro, né? Um foi o campeão e o outro até pouco tempo estava lutando contra o rebaixamento. Mas essa é uma final de Copa do Brasil, as coisas poderiam igualar. Só que o Atlético, o Mineiro, né? É difícil falar dos dois, né? O Galo consegue se encontrar depois do primeiro gol e o Atlético Paranaense se perde totalmente. A gente já está vendo aí o terceiro, que foi um erro do Thiago Heleno. Vale destacar o Vargas, né, que entra no lugar do Diego Costa e é um dos nomes do jogo. A gente vai ver já a saída do Diego Costa e como o jogo começa bastante duro, né, Fábio Luciano? Bastante pegado, depois fica bem favorável ao Atlético Mineiro. É isso. Boa noite, Bruno, Marra, boa noite, Zinho, boa noite a todos. Foi o que era esperado, né, no início da partida do Atlético Paranaense. Um time que teria que marcar muito duro, né, que jogou com as linhas um pouco recuadas, deu a bola para o Atlético Mineiro. Mas existe uma diferença de qualidade técnica muito grande, né? De qualidade técnica e tática de equipe também. Então, como o Marra falou, durante os primeiros 15, 20 minutos, o Atlético Paranaense conseguiu suportar um pouco essa pressão, fez uma marcação muito forte, né? Principalmente em cima do Diego e do Hulk, mas com o primeiro gol, né? A penalidade, que o Atlético consegue o seu primeiro gol, o Atlético Paranaense tem que sair um pouquinho, mesmo que não saia tanto, mas teve que sair um pouquinho mais e aí deu o jogo para o Atlético, né? O Atlético Paranaense foi uma equipe que não lutou, a gente está acostumado a ver um time que se defende muito bem, mas que luta muito, né? Luta pela disputa de bola, que cria dificuldades para o seu adversário no contra-ataque e não foi isso que aconteceu. O Atlético dominou, o Atlético Mineiro, como o Marra falou, é complicado a gente falar, né? Vamos colocar Galo e Furacão de uma vez. Mas o Atlético Mineiro dominou a maior parte do jogo, teve mais intensidade, qualidade tem mesmo, né? E a prova disso foi no Campeonato Brasileiro. E é difícil falar por uma decisão de Copa do Brasil, né? O Zinho está aqui também, a gente jogou uma final Corinthians e Grêmio, enfim, a gente sabe que é uma decisão, né? Como se ganha uma decisão, também como se perde, mas o placar muito elástico, né? Acho que chama a atenção o placar, esses 4-0, mas merecido por tudo que o Atlético Mineiro proporcionou ao seu torcedor, principalmente dentro de campo. Ozinho, já que o Fábio Luciano lembrou então da decisão que vocês disputaram, e uma grande decisão jogada pelo Zinho no Morumbi, Sim, né, na volta, essa já tá ganha pelo Galo, Zinho? A gente aqui não ouve. Não sei se o Zinho tá... Será que o Zinho vai pra caixinha? Deixa eu apertar aqui o botãozinho. Tá me ouvindo? Agora tá sim. Capitão. Boa, eu que não tinha apertado aqui, agora eu apertei. Vai. Hoje eu tô de Skype, né? Deu um probleminha aqui. Muita chuva no Rio de Janeiro, rapaz. Parece que o mundo caiu aqui. Mas vamos lá que vai dar certo. Porque o Sport Center é brilhante, ainda mais com essa dupla aí, com esse trio, né? Você, Bruno, Fábio Luciano e o Mar, pessoas que eu respeito e que eu gosto muito. É um prazer estar com vocês no programa. Um abraço para o Fã de Esporte. Olha, os companheiros falaram tudo aí. Realmente, o momento do Atlético Mineiro é espetacular. Quando o jogo está duro, quando o jogo está difícil,
Assim, há situações na partida de uma decisão, como o Fábio Luciano falou, como essa daí que a gente está vendo. Ó. O Santos, um baita de um goleiro, vai querer sair jogando na frente do Diego Costa. Olha aí, ó. Em decisão, você não pode dar essas chances para um time com o poderio ofensivo que o Atlético Mineiro tem, e teve esse lance, aí teve do Thiago Heleno, aí teve vários momentos, né, de confusão, de desorganização tática da equipe, que é muito forte do Atlético Paranaense, no setor defensivo. E aí, quando falha contra um time desse poderio, qual poderio? Sai Diego Costa, entra Vargas, que faz 2 gols no jogo decisivo. Então, assim, te respondendo, Bruno, a mão está na taça, a própria torcida do Atlético Mineiro, que é muito comedida, não quis comemorar o título brasileiro, demorava para gritar campeão. A gente lá no nosso ESPN FC, a gente tocou o hino antecipadamente, eles ficaram bravos com a gente, ficou reclamando, não toca o hino antes. Né? Foi comemorar mais lá no final, e agora a própria torcida já gritou, bicampeão. 4-0, foi o mesmo resultado na semifinal contra o Fortaleza, que tem uma equipe até no momento melhor do que o Atlético Paranaense, e foi a final. Acho que o Atlético, para mim, é campeão da Copa do Brasil, por mais que a gente tenha que ter o pé no chão, respeitar, mas o momento que o Atlético Mineiro vive é incrível. Aí. O incrível Hulk, jogando muito, aos 47 minutos, Bruno, o Hulk dá um pique do meio campo e chega lá para fazer o 5º gol. E aí, por pouco, não faz esse 5º gol. Mostra como está fisicamente esse time, emocionalmente, tecnicamente, o que é a torcida com o time. E merecidamente, o Keno, mais uma vez, faz um gol, é um cara decisivo, importante na reta final. Parabéns ao Atlético, bicampeão da Copa do Brasil, na minha opinião. Pro lance do Hulk, eu tenho um amigo que é atleticano desse mais desconfiado e comedido, que ele falou assim, o Hulk deixou de matar o confronto. Tem um amigo meu que falou, viu, que aquele... Agora o resultado tá aberto ainda, Marra. É 4-0, assim, é óbvio. A gente vai ter que falar isso durante toda a semana, né? Até quarta, pelo menos. O futebol já mostrou muita coisa, o Atlético mesmo já passou por isso, né? O Atlético, numa final de Copa Comebol, fez um 4-0 no Rosário Central, no jogo do Mineirão, e depois tomou um 4-0 e perdeu nos pênaltis. O goleiro do Atlético era o Tafarel ainda por cima. Ou seja, tinha tudo para ser campeão e tal. Mas, Bruno, a diferença é muito grande. Esse time do Atlético é bem superior àquele lá do passado. A diferença é maior no placar ou entre as equipes ou em campo? Tem isso, são duas grandes diferenças aí. Então, mas, Bruno, eu acho que aí a coisa é... Num Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, isso ficou claro, que existe uma diferença muito grande entre os dois elencos até. Mas normalmente, cara, numa final de Copa do Brasil, a coisa é mais apertadinha, cara. Sim. Porque é um jogo só, assim, 2 jogos, né? Um lá, um cá, segura o empate, vamos tentar definir no segundo jogo. Não deu pra fazer nada disso. Acho que aí tá clara a diferença, a superioridade do Galo em cima do Furacão. E assim, que time leve, né, que vai a campo hoje, sem peso nenhum. Já não sentia o peso do Campeonato Brasileiro, não sentia. Agora menos ainda, né? O Atlético muito confiante no jogo, Fábio. Bruno, que chama atenção, assim, em cima do que o Zinho pontuou também com relação ao lance do Hulk aí no último minuto, esse pique, é um time que em nenhum momento do ano arrumou desculpa, né? Isso chama muito minha atenção. É um time que foi campeão mineiro, um time que perdeu para o Palmeiras na Libertadores com chances de ganhar, mas que lutou até o final, né, da semifinal. Um time que foi campeão brasileiro, um time que faz 4-0 em uma final de Copa do Brasil. E nem a derrota para o Palmeiras, nem o calendário, nem a falta do torcedor na arquibancada por causa da pandemia foram motivos para o Atlético se colocar em algum tipo de desculpa, né? Então é um time muito focado, um time que mescla jovens jogadores, né? Os 2 volantes do Atlético são jovens, com jogadores experientes como o Vargas, como o Hulk, como o Diego, o Everson no gol, mas é um time comprometido em cima dos objetivos, né? E não é de um objetivo, isso eu queria chamar a atenção. Não é um time que se preocupou com um campeonato. Eu vou focar o meu elenco no Campeonato Brasileiro, ou eu vou focar o meu elenco na Libertadores ou na Copa do Brasil. Foi um time que brigou por todas as competições e é um time que, até o penúltimo jogo do ano para eles, é um time que luta, é um time que corre até o último minuto, jogadores jovens, jogadores experientes, e não é à toa que você colhe esses frutos, né? Se você tem um time comprometido e quase que no automático para buscar competições, você vai conseguir.
conseguir. Se você tem um time movido a desculpas, o calendário me atrapalha, as contusões, os cartões, o meu treinador, as coisas não vão acontecer independente do orçamento que é colocado. E o Atlético dá uma prova para nós disso, né? Esse ano o Atlético dá uma lição para a gente que é possível brigar por todas as competições. Como eu disse, ele sai para um Palmeiras brigando até o último minuto, consegue o título brasileiro e agora tem nas mãos aí o título da Copa do Brasil, aí esse torcedor tão apaixonado do Atlético que merece também, né? Depois de tanto tempo sofrendo com conquistas dos seus rivais, enfim, é um ano muito especial para o Atlético. Esse é um ponto que a gente conversava, Zinho e Marra, durante a transmissão, né? Enquanto a gente acompanhava o jogo. O Atlético ele ficou a um jogo de conquistar a tríplice coroa. Ele ficou a uma vitória na final da Libertadores, ele é eliminado da Libertadores sem perder, mas claro, nos critérios de desempate, o Palmeiras teve ali o mérito de avançar. E na temporada toda, o Atlético só não fez um jogo que lhe daria uma tríplice coroa. Ao contrário até do que o Palmeiras e do que o Flamengo fizeram recentemente, quando não jogaram determinadas competições, né, deixaram de jogar antes. O Flamengo cai nas quartas na Copa do Brasil, o Palmeiras abre mão do Campeonato Brasileiro. O Atlético estava lá sempre, Marra. E o Palmeiras teve a eliminação para o CRB na Copa do Brasil ainda numa... Isso. Não, mas estou lembrando na temporada passada, quando o Palmeiras ganha Libertadores e Copa do Brasil, sim, ele abre mão do Brasileiro. Sim, no ano anterior. É verdade. Então, Bruno, a sensação que passa para a gente hoje, quando a gente vê Atlético, Flamengo e Palmeiras, é que esses três vão ficar nessa aí, disputando. Alguém vai ter que entrar nessa turma. Hoje a gente suspeita, pelo que tem de investimento, pelo que teve de investimento, de reforços no Campeonato Brasileiro, com a bola rolando já, é que o Corinthians está se candidatando a entrar nessa turma. Mas ainda existe uma diferença muito grande para esses três, que competiram em outro nível na temporada. E sim, é verdade. O Atlético é eliminado para o Palmeiras ali na Libertadores e poderia ter chegado à final. Ou seja, aquela verdade absoluta de que é impossível ganhar tudo. Eu acho que a gente vai ter que questionar. Essa é a maior lição que o Atlético nos dá. Talvez seja a maior lição. A gente vai continuar repercutindo esse assunto que eu quero ouvir o Zinho também, mas vamos dar um pulo no Mineirão rapidamente, porque o Vinícius Nicoletti está por lá. O Flávio Ortega também, a gente vai ouvir, claro, os dois treinadores. Daqui a pouco tem o Carlos Eugênio Simon também. Mas antes, Nicoletti sempre no Campeonato Brasileiro, ele entrava aqui, não, o torcedor ainda desconfiado. Não, ainda não soltou o grito. Depois de 4-0, o torcedor ainda está desconfiado ou tá pelo menos confiante, hein, Nicoletti? Fala, Bruno. Muito boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fã de esportes. O Zinho tem razão. O torcedor, claro, soltou o grito de campeão, bicampeão da Copa do Brasil depois dessa goleada aqui na final no Mineirão. O torcedor está deixando o estádio agora, festejando esse resultado. O jogo acabou cerca de 20 minutos. Só agora o torcedor atleticano vai deixando o estádio. Foi mais uma exibição de gala do Atlético nessa temporada, mas diferente dos outros adversários, né? O Atlético ficou postado o tempo inteiro e mesmo assim o Atlético conseguiu furar essa retranca do Furacão durante toda a partida. O Diego Costa, vocês já falaram aí, saiu machucado logo no comecinho da partida, com 13 minutos de jogo e, claro, preocupa para a grande decisão lá em Curitiba. Essa é a única preocupação do Cuca, a única dúvida que o treinador vai levar para a decisão. E alguns números impressionantes do Atlético jogando aqui no Mineirão nessa temporada. São 41 jogos jogando em casa aqui no Gigante da Pampulha esse ano de 2021 e são 35 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Só perdeu para o Fortaleza na abertura do Campeonato Brasileiro desta temporada. E daquela derrota para o Fortaleza para cá, são 26 jogos, 23 vitórias e 3 empates, 12 vitórias consecutivas, o Atlético mais uma vez fazendo valer o fator casa. E o Hulk, que é o artilheiro do temporada, marcou mais uma vez cobrando pênalti, 5 gols nesse ano, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols e é o artilheiro também da Copa do Brasil com 7 gols. O Hulk marcou 25 gols jogando aqui do Mineirão. Ele bateu 14 pênaltis nesse ano e converteu 12. Só errou contra o Palmeiras na Libertadores, custou aí a vaga na decisão. E também errou contra o Boca na disputa aí de oitavas de final aqui no Mineirão. Cobrou na trave, foi os 2 erros do Hulk, mas tem um aproveitamento aí acima
de 80%. Então, vai levar essa imensa vantagem. E durante toda essa temporada de 2021, o Atlético teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O time só sofreu mais de 3 gols em 2 partidas. Contra o Bragantino, foi 4-3. E agora na última rodada contra o Grêmio, quando o time estava relaxado, já tinha conquista do Campeonato Brasileiro, então entrou nessas 2 partidas de forma relaxada e aí sofreu mais de 2 gols. Então é muito difícil o Atlético levar mais de 2 gols em uma partida, e é essa confiança que o torcedor vai levar para o jogo da volta. O Atlético que também tenta aí esse bicampeonato, em 2014 venceu por 2-0, concretizou a conquista vencendo o segundo jogo por 2-1 contra o Cruzeiro. Então é uma imensa vantagem que o Atlético vai levar para a decisão. E vocês falavam aí da postura do Atlético. Realmente a gente também conversava com os jogadores do Galo antes dessa decisão, falando se o time ia entrar mais leve, e eles falavam, a gente vai entrar mais confiante porque a gente já tem o título brasileiro. E além dessa confiança, a gente também não viu um time relaxado. O Atlético brigando por cada bola, disputando cada bola, e isso foi fundamental para construir essa goleada aqui no Mineirão. Então vai levar essa vantagem com uma mão agora na taça da Copa do Brasil. Muito difícil o Atlético Paranaense, por todo esse histórico, tirar a vantagem do Atlético. A gente segue aqui no Mineirão, tentando acompanhar a saída dos jogadores e daqui a pouquinho também a entrevista coletiva do técnico Cuca. O Atlético vai fazer o último treinamento em Belo Horizonte nesta segunda-feira, viaja à noite para Curitiba, faz um treino na terça-feira e quarta tenta concretizar mais esse título em 2021. Só o Cruzeiro em 2003 conseguiu a dobradinha no Nacional, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A gente vai acompanhar todos os detalhes. Eu volto com você, Bruno. Boa, o Flávio Ortega já está com a gente também. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar.